Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal, nessa semana em que nós estamos comemorando aqui, né, o Dia do Profissional de Educação Física e, portanto, o que nós estamos entendendo aqui no nosso canal como a Semana da Educação Física. Esse é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos dessa semana e vídeos mais concentrados em aspectos relacionados a treinamento em si, né, treinamento físico e também não indo para conceitos mais básicos, mas para algumas questões que permeiam mais diretamente o cotidiano de treinamento físico e que, portanto, atendem, né, mais diretamente às demandas, interesses cognitivos da área especificamente da educação física e de quem trabalha com treinamento. Hoje, né, nesse vídeo aqui, eu quero discutir com vocês uma questão que é um problema seríssimo no âmbito das academias, que é a ideia, né, o consenso praticamente que existe de que o burpee, o exercício burpee que está aqui, né, esse exercício que tem essas fases dele, o indivíduo está lá em pé, sai, agacha, aí, né, flexiona, se posiciona, né, com os 4 apoios, estende o joelho, depois volta, faz a flexão do joelho e a partir daí ele salta, aí ele volta em pé, de novo começa aqui, né? Agacha, estende a perna, né? E fica com os 4 apoios, depois flexiona de novo, faz o salto, o burpee, que a maioria conhece, até porque é o grande problema nosso, que é o consenso no meio das academias de que burpee emagrece. Burpee é o exercício para emagrecer. Então, nós vamos olhar para isso aqui, né? Burpee realmente emagrece? Burpee gasta bastante caloria, porque todo mundo diz, não, o burpee gasta caloria, o burpee é calórico, então ele emagrece. E muita gente já usa o burpee como o principal, ou alguns acreditam ainda nisso, o melhor exercício para indivíduos sobrepesados e obesos, porque ele gasta caloria e ele emagrece e tal. Então, vamos discutir isso, entender e desmistificar a ideia e o consenso de que burpee emagrece e que burpee é para obesos. E realmente não é. Vamos entender isso agora neste vídeo aqui. Então vamos lá, gente, para resolver definitivamente essa questão, que eu vou dizer francamente para vocês, é uma questão que me irrita e me deixa indignado com a nossa área. Por quê? A ideia de que o Bump emagrece e um monte de artista por aí, né, nas redes sociais, ainda enfatizando essa ideia do Bump, né, alguns aí com titulação de mestre, doutor, e dizendo do Bump, né, enfatizando o papel do Bump, o Bump emagrece. Nós estamos, né, nessa condição de entendimento, nós estamos realmente no fim do mundo e no fundo do poço cognitivo e conceitual e intelectual da área. Isso é um problema seríssimo, porque os obesos estão sendo vítimas dessas certas inconsequências da nossa área por conta de disseminação de um conceito absolutamente equivocado em relação ao exercício. Então, vamos responder isso definitivamente. O burpee gasta caloria e emagrece? Primeira coisa, quando nós falamos em gasto calórico no exercício, o que manda no gasto calórico não é o exercício em si. Não existe um gasto calórico, né, único, exclusivo de um exercício. Correr gasta tantas calorias, nadar gasta tanta caloria, pedalar gasta, pular corda gasta tanto. Inclusive tem vídeo aqui falando de tudo isso. E o burpee gasta mais caloria que todo mundo. Isso é ridículo, é um pensamento absolutamente desprovido de qualquer nível de conhecimento mais básico de exercício e demanda calórica. O gasto calórico de qualquer exercício que a gente faça é determinado pela intensidade de realização do exercício e não pelo exercício em si. Correr gasta caloria. Correr a quantos por hora? Correr a 8 por hora tem uma demanda metabólica. Correr a 12 por hora é outra demanda metabólica. Correr a 20 por hora é outra demanda metabólica. Portanto, correr gasta caloria de verdade na medida em que você corre em intensidades maiores. E tem vídeo aqui falando pedalar gasta mais caloria que... Não, correr gasta mais do que pedalar. Outro consenso, né? Outra questão que não deveria ser discutida nesse nível que é. Porque é um nível muito baixo. Porque o gasto calórico é determinado pela demanda metabólica, que é determinada pela intensidade. Correr a 8 por hora tem a mesma demanda metabólica, muito próxima, similar a pedalar a 20 por hora, obviamente no plano para ambos, na mesma rua plana. Então não tem quem gasta mais caloria, tem vídeo aqui falando disso, né? Porque é uma conversa
né, do meio das academias. Ah, eu acho que emagrece mais a bicicleta, eu acho que é a corrida. Nenhum dos dois. E a intensidade, então, é quem determina o equivalente metabólico do exercício, a demanda metabólica, ou seja, quanto se gasta de caloria por minuto ou por segundo que fica realizando esse exercício. E isso é o tal do MET, do equivalente metabólico da tarefa, a unidade de medida metabólica criada por especialistas da área para entender a demanda metabólica de cada exercício que se realiza nas suas várias intensidades e, consequentemente, o quanto ele tem de gasto calórico estimado para cada minuto que você faça o exercício naquela intensidade específica. E é daí que vem tudo que nós fazemos de cálculo e de estimativa de gasto calórico dos exercícios. Tem vídeo aqui falando do MET, o conceito, para quem não conhece, não lembra, ou não teve na faculdade, porque fez uma faculdade ruim, porque não é possível que não tenha isso. Eu ensino para os meus alunos na fisiologia do exercício, em algumas faculdades está no segundo ano e outros no terceiro. Tem que ter tido isso aqui na faculdade, senão a faculdade foi ruim, né? Então, vamos, já que é a semana da educação física, vamos botar a coisa em ordem aqui, vamos botar a casa em ordem, né? Então, isso aqui tem que ter aprendido na faculdade. Pode não ter aprendido porque não quis, mas tem que ter sido visto. No mínimo, uma ou duas aulas somente sobre esse conceito aqui. Não, professor, na minha faculdade realmente nem apresentaram. Sua faculdade foi ruim, pelo menos no que diz respeito à disciplina de fisiologia do exercício. Eu já me altero mesmo porque isso aqui me deixa possesso, porque são conhecimentos muito básicos, que a área tinha que sair atuando com isso de maneira absolutamente familiar, simples, porque é simples, na medida em que se domina isso. Então, deem uma olhada, por favor, e tenho vídeo também falando desse dogma, né, em relação ao que emagrece mais, esteirobike. Dá uma olhada lá que já desmistifica isso e a gente para até também, às vezes, de levar informação contraditória e equivocada para os alunos e tomar decisões também que não sejam muito adequadas. Pronto, então está resolvido. Gasto calórico não existe de um exercício, é a intensidade dele. E isso é determinado, tem esse gasto, então, por minuto, para a gente entender o quanto, isso depende do equivalente metabólico. A intensidade interfere com o equivalente metabólico. E isso determina quanto se gasta de caloria por minuto que se realiza o exercício. Nós, aqui no nosso departamento científico da Brado, fizemos essa quantificação do equivalente metabólico do exercício burpee, justamente para mostrar para a nossa área e para o mundo e tal, e parar com essa maluquice conceitual, essa alucinação conceitual de dizer que o burpee emagrece e que, consequentemente, é o melhor ou um dos melhores exercícios. Eu não me conformo, o obeso está lá absolutamente sedentário, já sai fazendo burpee. Vocês vão entender como é que isso é inconcebível na medida em que se domina o conceito. Então, nós fizemos a quantificação do equivalente metabólico para os vários ritmos de execução do burpee. Só um parênteses aqui, Cássio, como é que faz isso? Como é que você sabe quanto é o equivalente metabólico? É muito simples. Para quem tem o analisador, o equipamento analisador metabólico, tem vídeo aqui mostrando isso, como é que a gente faz, não com o burpee, eu não tenho vídeo, mas com outros exercícios. Lá no meu perfil do Instagram também tem isso, né, mostrando. É muito simples. Eu coloco a pessoa realizando o exercício, uma, duas, 10, 15 voluntários. O exercício em várias intensidades, que no banco eu estou chamando aqui de ciclos por minuto, quanto que faz daquela sequência, agacha, estende a perna, sobe, salta, volta. Então, quantos desse faz, eu estou chamando de ciclos por minuto, repetições por minuto, quantos burpees por minuto. Eu coloco as pessoas fazendo isso e vou medindo o consumo de oxigênio. Eles estão lá realizando exercício com a máscara lá para fazer a leitura do consumo de oxigênio. E a partir do consumo de oxigênio, eu tenho o equivalente metabólico. E a partir disso, a gente consegue fazer a estimativa de gasto calórico. Então, é bem simples isso. Vamos lá. Ritmos de execução do burn. Se o indivíduo realizar 9 ou 10, mais ou menos, então, 10 ciclos por minuto, isso tem uma demanda metabólica em torno de 7 a 8 metros. O que significa isso? 10 ciclos por minuto, ou 10 burpees por minuto, significa um ritmo de um burpee, quer dizer, uma sequência daquela, a cada 6 segundos. Isso é bem devagar. Isso já tem uma demanda metabólica de 7 a 8 metros. O que significa isso? 7 a 8 metros. Uma corrida na esteira a 8 quilômetros por hora. Opa! Ô, Cássio, mas espera aí. Obeso, sedentário, não aguenta correr a 8 por hora, 7, 8 por hora correndo na esteira. Exatamente. A maioria dos obesos sedentários, que têm em torno de 30, 40 anos, homens, para quem trabalha com isso, e a educação física carece desse entendimento, né,
mais aguçado e apurado em relação à capacidade de trabalho, ao VO2 máximo, a limiar, né? Mas para quem trabalha com isso, a gente trabalha com isso diariamente, não só com esse público, mas também com quaisquer outros, mas para obesos. Homens obesos sedentários de 40 anos de idade têm, em média, 8 metros de VO2 máximo, 7 a 8. As mulheres têm em torno de 6 a 7 metros. Normalmente tem em torno de 20 a 30% obesos grau 1 e grau 2. Estou falando de obeso, não de sobrepesado. Obesos grau 1 e grau 2. Tem normalmente em torno de 20% a menos em termos de aptidão cardiovascular, capacidade aeróbica, VO2 máximo, comparado a indivíduos também sedentários eutróficos, magros. Os homens sedentários eutróficos magros têm aos 40 anos em torno de 9 a 10 metros de VO2 máximo. Os homens obesos têm em torno de 7 a 8 metros. Portanto, para ele, 8 metros é uma intensidade de VO2 máximo. E ele aguenta manter isso por mais ou menos 2 minutos, numa corrida. No burpee, é 1 minuto. Agora, como é que eu coloco alguém obeso para fazer um exercício no primeiro momento da vida dele, na primeira semana da vida dele, e às vezes na primeira sessão que ele está fazendo, porque ele era sedentário, e já coloco ele numa intensidade de 100% do VO2 máximo. E se for uma mulher sedentária de 40 anos de idade, isso é de 100 a 110, 115%. Eu não sei onde é que a educação física, nesse aspecto, está com a cabeça ouvindo esses profetas que tem aí da internet mostrando essas coisas. Não, pode fazer isso, mas com qual ritmo? Olha agora, 12 a 13 ciclos por minuto de realização do burpee tem mais ou menos 9 metros. Isso aqui significa 15 ciclos por minuto, em torno de 10 metros. O que corresponde a isso? Correndo a esteira, por exemplo, a 10 quilômetros por hora, com a esteira no plano. Quem consegue? Que indivíduo mal condicionado consegue isso? Como é que alguém com 7 a 8 metros, o homem com 8 metros, a mulher com 6, 7, o homem 7, 8 metros de VO2 máximo, como é que ele correria na esteira a 10 por hora? Se ele já vai estar a 120, 130% da velocidade ou da intensidade de VO2 máximo. Quanto tempo aguenta? 30 segundos. E ele precisa realmente fazer isso? É correto fazer isso? O burpee aqui significa um burpee, um ciclo a cada 4 segundos, 15. É um a cada 4 segundos. 15 ciclos por minuto. 10 é um a cada 6 segundos. Olha aí, a cada 4 segundos ele faz um burpee. Isso tem 10 metros. É um equivalente metabólico semelhante a correr a 10 quilômetros por hora na esteira. Então, ele já vai estar numa intensidade altíssima. E, de novo, agora vamos começar um segundo ponto da desmistificação. Então, o que gasta mais caloria? Correr a 10 por hora na esteira ou fazer 15 burpees por minuto? Nenhum, porque ambos têm a mesma demanda metabólica. Se a demanda metabólica é a mesma, acabou a conversa. Então, não é o burpee que emagrece, vai depender da intensidade que eu fizer. Porque fazer 15 burpees por minuto ou correr a 10 quilômetros por hora na esteira tem rigorosamente a mesma demanda metabólica. Eu poderia até colocar aqui algo em torno de 20, 30% a mais de gasto calórico do burpee, pelo componente anaeróbio que ele tem, em função das demandas, requerimento de força por agachar, saltar. Então, ele poderia ter aí, aqui a demanda como? Medida pelo consumo de oxigênio. 15 burpees por minuto dá mais ou menos 35 ml por quilograma de consumo de oxigênio. Isso são 10 metros. Ele poderia até gastar uns 20, 30% a mais de caloria, né? Então, aí alguém com 80 quilos, por exemplo, correndo a 10 por hora na esteira, gasta em torno de 14 quilocal por minuto. Quer dizer que fazendo 15 burpees seria 14 quilocal pelo consumo aeróbio, mais 20%, 30%, 16, 17, 18 quilocal por minuto. Tá, e aí? Então, caso 17 quilocal por minuto é fazendo 15 burpees por minuto. E para gastar caloria de verdade? 200, 300 quilocal. Se eu estiver gastando 14, 15 quilocal por minuto, num ritmo de 15, né, burpees por minuto, para gastar 150 quilocal, ele vai ter que fazer por 10 minutos. Para gastar 300 quilocal, ele tem que fazer por 20 minutos direto. Mas ele pode fazer 20 séries de 1 minuto. Tá legal, e ele vai ter que descansar. Quanto tempo vai durar isso? Aí vai dizer que isso só vai emagrecer se gastar cada vez mais caloria. Mas se ele fizer 20 minutos, ele vai ter gastado em torno de 300 e poucos quilocal aí. 300 quilocal. Fora o tempo que ele teve que descansar. E vai ter que descansar, dependendo do nível de condicionamento, muito. E aí, em 40 minutos, 45 totais de treino, gastou 300 quilocal. Porque fez 20 minutos ao todo com 20 séries de 1 minuto de burpee. Não vai emagrecer. Com 300 quilocal na sessão de treino, não vai emagrecer. Isso todo mundo já sabe, tem um monte de vídeo mostrando aqui. 18 a 19 ciclos por minuto, em torno de 11 metros. Então, para cada mais ou menos 2, 3 ciclos por minuto que a gente aumenta no ritmo do burpee,
Isso aumenta a demanda metabólica do exercício, o burpee, em mais ou menos 1 MET. O consumo de oxigênio aumenta em mais ou menos 3 ml por quilograma minuto. Fazer 25 burpees por minuto significa, ó, tem um equivalente metabólico em torno de 13 METs. Seria a mesma coisa que correr na esteira a 13 quilômetros por hora. Então, é por isso que, dependendo do nível de condicionamento, indivíduos obesos, grau 1, grau 2, que têm baixo nível de aptidão física, de condicionamento físico e de capacidade aeróbica e de força também, principalmente força relativa em membro inferior, porque está com 20 quilos a mais, aí, 15, 20, 30 quilos a mais de gordura, como é que ele faz esse exercício? Para ele, a demanda fica até maior em termos de requerimento de força. Como é que dá para fazer? Não dá. Ah, mas o meu aluno faz mesmo. E quantos? E por que eu tenho que pôr isso na série? Porque gasta caloria. Mentira! Porque se você fizer burp com 7, 8 ciclos por minuto, ele vai gastar em torno, vai ter uma demanda metabólica em torno de 5 a 6 METs, que é a mesma coisa que andar na esteira a 6 quilômetros por hora, e que tem muito menos demanda, exigência de força e muito menos dificuldade para a realização do exercício por conta da fadiga na perna, e que começa a mudar completamente a técnica por conta dessa fadiga. E isso aumenta o risco dele se machucar. 30 burpees por minuto tem uma demanda de aproximadamente 15 metros, que significa algo, né, como correr na esteira a 15 quilômetros por hora. Então, de novo, o que gasta mais caloria? Fazer 30 burpees por minuto ou correr a 15 por hora na esteira? A demanda metabólica é a mesma. Então, vamos desmistificar a ideia. E para gastar muito caloria fazendo burpee, tem que fazer 10, 15, 20, 30 minutos de burpee. Direto, continuamente, ninguém aguenta. Faz isso num esquema de intervalado, fazer várias séries de burpee. Mesmo assim, se fizer 10 séries de burpee, com 20 burpees por minuto, aqui por 12 metros, um indivíduo com 80 quilos, 90 quilos, isso aqui daria 10 a 1,4 quilocal por minuto de taxa metabólica basal. Se fosse 10 metros, daria 14. Com 2 dá 16 quilocal por minuto, mais ou menos, fazendo 20 burpees. Se eu somar uns 20% a mais aí do componente aeróbico, 18 a 20 quilocal por minuto. Aí, para gastar 200 quilocal, 180 a 200 quilocal, teria que fazer burpee por 10 minutos. 10 séries dessa. Acabou o treino, por aí. Ah, não, mas se alguém muito bem condicionado, se alguém muito bem condicionado, que tem VO2 de 14, 15 metros, esse já está até, a tendência está com a composição corporal em ordem, porque para construir um VO2 de 15 metros, está treinando mais tempo, está treinando mais intensamente. Em tese, esse indivíduo não tem problema com composição corporal. Então, ele também não está fazendo PUP para emagrecer, ele está fazendo sim para tentar, né, numa rotina de treino, manter uma demanda metabólica alta, para poder manter esse VO2 máximo que ele conquistou. Portanto, o burpee não emagrece. A burpee não gasta mais caloria do que qualquer outro exercício. Depende da intensidade com que eu realizo o burpee e qualquer outro exercício. E para ele ser altamente calórico, você tem que fazer por muito tempo. 1 minuto de burpee, 2, 3, não gastam mais do que 50, 40, 50 quilocal, fazendo em intensidades altas. Mais do que isso aqui nem existe. Cara, se mais de 30, não faz, porque 30 ciclos por minuto é um burpee a cada 2 segundos. Acabou, não dá mais tempo para fazer mais rápido do que isso. Então, isso aqui é o limite, normalmente máximo. Tá? Agora, indivíduos mal condicionados têm VO2 máximo de 7, 8 metros, obesos. Indivíduos sedentários, né, eutróficos, tem em torno de 10 a 11 metros de VO2 máximo. Vão conseguir fazer burpee por aqui, para fazer algumas séries, vão fazer isso com uma demanda de 7, 8 metros, 9 metros, e acabou. E isso seria a mesma coisa que ficar a 9 por hora na esteira, mas aguenta isso também por muito pouco tempo, porque está trabalhando aqui com 80, 90% do VO2 máximo. Isso não é para ser feito por indivíduo obeso, nem sedentário, muito menos obeso. Então, desmistifica. Acabou essa conversa de que burpee emagrece, de que burpee é mais calórico do que todo mundo. Ele não tem esse milagre, ele não faz. Né? E achar que ele é mais calórico porque isso, porque aquilo, sem olhar para a demanda metabólica, para o equivalente metabólico das várias intensidades, e classificar e julgá-lo, né, já primordialmente, não sei o que, como alguém calórico e que emagrece, o nome, eu repito, é alucinação conceitual. A demanda metabólica do burpee está aqui, ó. Tá? Isso aqui, estudo nosso, não está publicado, a referência é nossa, nós não publicamos esse artigo, mas fizemos justamente
para ter um controle daquilo que significa todos os exercícios. Nós quantificamos vários, o bump, o slide, pular corda, e tem vídeo aqui falando de todos esses exercícios também. Estava faltando aí o campeão do mundo, né, no que diz respeito às alucinações conceituais em relação ao processo ao exercício voltado ao processo de perda de peso, né, emagrecimento. Existem várias alucinações em relação a isso, e essa aqui era uma delas que eu espero, com a Semana da Educação Física, com essa singela contribuição, eu espero que isso, de alguma forma, resolva aí essa alucinação, esse equívoco e essa alucinação conceitual na área de afirmar categoricamente, por influência de alguns profetas que nós temos aqui, né, nas redes sociais, de afirmar categoricamente que o burpee é calórico e que o burpee emagrece e que, portanto, aí o obeso tem que fazer burpee. Não é nada disso. Espero que tenha ficado claro isso, espero que tenha contribuído, que tenham gostado do vídeo. Deixa aí a sua curtida, o seu like, recomende o vídeo, né, para os conhecidos de vocês, recomende o canal, né, também. Quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal, faça o convite e também faça o convite para participar aqui do nosso clube de membros. Tem mais um vídeo ainda nessa semana aqui, né, da Semana da Educação Física, e na semana que vem o canal volta aí para a sua rotina de normalidade em relação à produção de vídeo como um todo, de todos os temas que envolvem a nossa grande área da saúde. Muito obrigado, pessoal.